Oi! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que exatamente é a pintura de agulha e para que ela é usada e quando ela é usada, porque eu vejo que várias pessoas têm dúvidas sobre isso e confundem com alguns outros pontos, por exemplo, o ponto matiz. Então eu tô aqui para sanar essas dúvidas. E a primeira coisa que você precisa saber é que a pintura de agulha ela é uma técnica para fazer bordado realista. Então vamos supor que eu quero bordar uma maçã. Eu faço o desenho da minha maçã no meu tecido e aí tem vários caminhos que eu posso seguir e cada um deles vai me levar para um resultado diferente. Eu posso pegar essa maçã e fazer ela só contornada com ponto atrás, por exemplo, e deixar sem preencher. Eu posso pegar essa maçã e fazer um preenchimento com ponto cheio. Eu posso pegar essa maçã e fazer um degradê com ponto matiz. E eu posso pegar essa maçã e preencher ela com pintura de agulha. Se o que eu estou buscando no resultado final é uma maçã que fique o mais próximo possível de uma foto, que fique mais realista, a melhor escolha que eu tenho dentre essas opções que eu falei é usar a minha pintura de agulha. Por quê? Porque a pintura de agulha é uma técnica que te dá uma liberdade imensa para você trocar de cor várias vezes, para você trocar a direção do ponto, para você criar mais camadas. Então, por causa da própria construção dela, é mais fácil a gente chegar nesse resultado realista. Então, tem a técnica que chama pintura de agulha, e aí dentro dessa técnica tem alguns pontos que podem auxiliar a gente a chegar nesse resultado que a gente quer. O ponto que a gente mais usa, o mais famoso de todos, é o ponto longo, ponto curto, que é aquele que faz o degradê, aquele que muda de cor, que muda a direção. Então, quando eu faço patches, por exemplo, na imensa maioria das vezes eu tô só usando ponto longo, ponto curto, não tem mais nenhum outro ponto lá. Só que tem alguns pontos secundários que a gente pode usar também para auxiliar a gente a chegar nesse resultado realista. Então, quando eu olho para essa ararinha aqui, por exemplo, ela só tem ponto longo, ponto curto, não tem mais nenhum outro ponto. Só que quando eu vou fazer uma florzinha, posso preencher as pétalas com ponto longo, ponto curto. E quando eu chego no meu miolo, eu posso usar o nó francês para dar uma textura de miolo para aquela flor e deixar ela mais realista ainda. Então tem esses pontos que me auxiliam a chegar nesse resultado realista. Pode usar nó francês, pode usar rococó, ponto cheio, ponto partido. Então esses pontos também auxiliam, mas em 95% do tempo é o ponto longo, ponto curto que vai estar destacado lá no bordado. E justamente por causa dessa liberdade que a pintura de agulha te dá, a gente pode fazer literalmente qualquer coisa com ela. Se você quer bordar um carro, você pode bordar um carro. Geralmente as bordadeiras usam a pintura de agulha para fazer planta ou bichinho, ou no máximo uma fruta, mas é que nem uma folha em branco. Você pode pegar uma caneta e ficar livre para fazer o que você quiser. Se eu quero dar um toque realista para um martelo, eu posso bordar ele com pintura de agulha e chegar nesse toque realista. Quando a gente vê autores gringos, né, lá estrangeiros, etc e tal, a gente vê que a técnica chama needle painting ou thread painting, a poliglota. I speak English. E o ponto chama long and short stitch. Aqui no Brasil também tem essa diferenciaçãozinha, só que a gente acaba chamando tudo de pintura de agulha. Então, quando eu vou falar que eu tô fazendo o ponto da pintura de agulha, eu acabo falando só pintura de agulha e não ponto longo, ponto curto. Porque é mais rápido, mais simples e as pessoas estão mais acostumadas a ouvir. Mas se você for pesquisar material em inglês, provavelmente eles vão fazer essa diferenciação de needle painting e long and short stitch, certo? E várias pessoas confundem a pintura de agulha com o ponto matiz e acham que é a mesma coisa. E não é. O matiz, ele também preenche, ele também dá para fazer degradê, só que ele é um ponto bem mais regradinho. Ele é quase que matemático, de tão certinho que ele é. Então, por exemplo, você tem que sempre fazer os pontos dos mesmos tamanhos. Você tem que sempre seguir uma linha reta, não dá para fazer muita curva com ponto matiz. Enfim, não dá para ser tão livre assim que nem na pintura de agulha. E por causa da própria construção de cada um, a pintura de agulha ela é mais recomendada para fazer bordado realista mesmo. Você pode fazer um degradê que não seja tão realista assim, com ponto matiz, também fica maravilhoso, e cada um tem as suas utilidades, né? Tem seus benefícios. E como que a gente chega nesse resultado realista que a pintura de agulha nos proporciona, principalmente com cores?
com várias cores. Eu costumo usar 30, 40 cores em cada bordado, porque é o jeito que eu posiciono essas cores no meu bordado que vai fazer com que ele fique com esse aspecto realista. E justamente por causa disso, é um ponto que precisa de bastante prática, que precisa de treino. E é normal, assim como qualquer outro ponto do bordado, é normal a gente fazer a pintura de agulha e não gostar tanto assim do resultado logo de primeira. Mas você tem que continuar treinando e persistindo, porque quanto mais a gente treina, melhor a gente fica naquilo que a gente faz. E o vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado. Me conta aqui nos comentários se você confundia a pintura de agulha com um ponto matiz. E até os próximos vídeos.